Fala investidores, bem-vindo aqui ao Investidor Consciente. O meu nome é Álvaro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 ações para a gente investir em qualquer cenário. É muito importante a gente ter aquelas ações que, independente de como está a economia, como está o presidente, como está o país, se tem crise, se não tem, independente de qualquer situação, vai ser aquela ação que você está investindo, pensando na sua aposentadoria. Então, para isso, a gente precisa escolher empresas e setores que são bem resilientes. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, então eu vou mostrar no detalhe alguns segmentos onde é possível encontrar empresas que têm características bem legais para esse tipo de investimento. Mas antes da gente ir direto para o conteúdo, o que eu queria pedir aqui para vocês é aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, eu trago vídeo toda semana para vocês, conteúdo bem legal sobre educação financeira, sobre investimentos. Se você está começando a sua jornada nos investimentos, eu te convido a acompanhar aqui o canal, onde eu, como investidor, pessoa física, ajudo vocês mostrando também como é o meu dia a dia aí de investidor. E dito isso, bora direto pro vídeo que tem muita coisa aí pra gente comentar. Quando a gente para pensar em ações que a gente pode investir em qualquer momento da economia, seja uma economia mais aquecida, uma economia não tão aquecida, a gente tem que olhar o quê? Setores que são perenes. E dentro de um setor perene, a gente precisa olhar para algumas características individuais de cada empresa. Essas características vão ajudar com que essas empresas realmente consigam passar por momentos difíceis. Para isso, uma empresa ela precisa ser resiliente, ser lucrativa, ter um bom caixa, ter uma boa lucratividade e não menos importante também ter uma dívida bem controlada. Quando a gente pega todas essas características e divide por setor, dentro da bolsa nós temos diversos setores. E aí a gente acaba encontrando alguns que são mais perenes que outros. E esses setores que eu particularmente gosto bastante são o setor bancário e financeiro, o setor elétrico, o setor de seguradoras, o setor de saneamento e também tem o setor de telecomunicações. Mas é bom falar que não é exclusividade desses setores boas empresas para investir num longo prazo pensando em qualquer cenário econômico. Mas dentro desses setores que eu falei para vocês, a gente consegue encontrar uma quantidade muito maior de empresas. Isso não quer dizer que no varejo não possa ter boas empresas, mas aí quando você pega empresas do varejo, a gente já vai trabalhar com margens mais apertadas, com outras características que talvez pensando em momentos não tão bons para a economia, não sejam empresas aí que vão conseguir segurar a nossa carteira ali no positivo. Então esses setores que eu comentei com vocês, eles acabam abrangindo aí muitas empresas que para o longo prazo acabam aí sendo melhores para nossa carteira. Mas vamos direto aí às empresas que eu separei aqui para vocês, eu sei que é o que vocês mais querem ver nesse vídeo, mas antes disso eu gostaria de avisar que esse vídeo ele não é nenhuma recomendação de investimento, eu gosto de compartilhar as minhas experiências, tudo que eu vou fazendo na minha carteira, inclusive na minha carteira pública que eu tenho aqui no canal e vocês conseguem acompanhar todos os meus aportes. E antes de começar, só falar que essas empresas que tem aqui, elas não estão na minha carteira pública do canal, mas elas estão na minha carteira pessoal. Então são algumas empresas que eu também já invisto há um bom tempo, já acompanho, por isso que eu gosto das características dessa empresa e eu acredito que para um longo prazo são empresas muito legais que cabem numa estratégia aí, se você pensa em investir no longo prazo. E a primeira empresa que eu separei aqui para vocês é responsável para que todos nós investidores possamos investir e é nada mais nada menos do que a B3, a nossa bolsa de valores. Então vamos dar uma olhada aqui nas informações básicas da B3. A B3 hoje ela negocia com o código B3SA3 e hoje uma cota custa R$ 12,55. A gente consegue ver aqui também que ela é uma empresa que tem uma excelente margem líquida. Então quando a gente olha aqui, 39,68% de margem, esse aqui é um ponto muito legal. Quando a gente pega aqui o histórico de dividendos da B3 também, a gente consegue ver que ela sempre paga dividendos. Tem uma variação aí, alguns anos pagou um pouco mais, outros pagou um pouco menos, mas quando a gente olha aqui, ela sempre vem pagando dividendo todos os anos. E quando a gente olha também aqui o histórico de receitas e lucros, a gente consegue ver também uma crescente bem legal, tanto na receita quanto no lucro. Então é uma empresa aí que tem alguns pontos bem positivos. E um dos pontos mais importantes que fazem com que a B3 tenha um papel fundamental na minha carteira de investimentos é o potencial que ela ainda tem de crescimento. Quando a gente olha outros mercados, a gente consegue ver que o Brasil tem muito para crescer ainda. Quando a gente olha a nossa população de 214 milhões, apenas 5 milhões investem. Olha quando a gente compara isso com os Estados Unidos. Aqui nós temos 332 milhões de habitantes e 190 milhões investem. Então é muita diferença do Brasil
Brasil para esses principais países. Quando a gente pega aqui também o Reino Unido, 67 milhões e 20 milhões investem, então existe muito espaço para crescer. Isso nos leva ao segundo ponto. Se as pessoas começarem a ter mais educação financeira, começarem a investir mais, comprar ações, fundos imobiliários, automaticamente essas pessoas elas vão virar clientes de quem? Da B3, é a única bolsa que existe no Brasil. O Brasil só tem a B3. Então, quanto maior for o número de investidores no Brasil, maior o número de clientes da B3 e com isso a B3 ela vai conseguir entregar melhores resultados. E é uma empresa que ela não tem nenhuma concorrente. Então, não existe nenhuma outra bolsa no Brasil. Pode ser que daqui a uns anos, daqui a algum tempo, venha a ter uma outra bolsa, assim como em outros países acontece? Pode ser que sim. Mas eu acho muito difícil isso acontecer num curto período e se vier a acontecer, a gente vai ficar sabendo com bastante antecedência, a gente vai poder realizar os lucros se a gente achar que as ações da B3 vão cair, mas mesmo assim ela é uma empresa que ela vem nadando de braçada há muito tempo, qualquer um que vier como concorrente vai enfrentar muitas dificuldades, porque é uma empresa que ela já está madura, ela está em processo de desenvolvimento, ela está inserindo cada vez mais tecnologia, então eu acredito que daqui para frente a B3 é uma empresa que, independente dos ciclos de mercado, claro que a gente pode pegar épocas de crise onde a bolsa acabou perdendo aí muitos investidores, não perdendo, pessoas que acabaram deixando de investir num momento de medo, mas eu acredito que é uma empresa para você segurar no longo prazo, é uma empresa que ela suporta diversos períodos e acaba sendo bem resiliente para uma estratégia como essa que eu falei para vocês, de ser uma empresa para qualquer cenário. Então vamos agora para a nossa segunda empresa, a nossa segunda ação e vamos para o setor de energia. E eu separei para vocês a CTEP, Transmissão Paulista de Energia, a famosa TRPL4. Indo para algumas informações, hoje uma ação aí da TRPL4 está saindo na casa dos R$ 24,19. É uma outra empresa que tem uma excelente margem líquida, quando a gente olha aqui, um payout também muito bacana. Histórico de dividendos bem positivo, a gente vê que tem alguns picos aqui, assim como muitas empresas do setor de energia, é uma empresa que paga bons dividendos. Quando a gente olha aqui também as receitas e lucros da empresa, a gente vê que é uma empresa aí que ela sempre apresenta uma receita e um lucro líquido bem interessante, nunca apresentando aí prejuízos. E é legal falar que a Transmissão Paulista de Energia, ela está presente em 18 estados brasileiros. E ela opera uma complexa rede de transmissão por onde trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida no Brasil. Então imagina uma empresa que ela transmite, ela faz com que a energia chegue para 30% da população brasileira. E além disso, ela ainda é responsável por 94% da transmissão elétrica de São Paulo. E as empresas do setor elétrico, tanto as geradoras de energia como as transmissoras, que é o caso da TRPL4, elas são empresas muito resilientes porque ela tem uma receita recorrente muito previsível. Você sabe que todo mês você vai ter que pagar uma conta de luz, a gente sabe que conforme a população vai aumentando, o consumo de energia elétrica ele aumenta. Hoje nós temos uma tendência aí dos carros elétricos e a gente sabe que para isso a gente vai precisar aí de consumir muito mais energia, então essas empresas elas vão ter que produzir muito mais energia, elas vão ter que transmitir muito mais energia e tudo isso acaba sendo muito benéfico para o modelo de negócio dessas empresas. E pensando aí numa empresa para longo prazo, bons dividendos, uma boa margem líquida, uma tendência aí que a receita cada vez aumente mais, a TRPL4 entra na minha carteira, é uma empresa que eu gosto bastante. Eu acredito que é uma daquelas empresas que é para qualquer momento da economia. E vamos para a nossa terceira empresa, a última da nossa lista, e eu separei uma empresa do setor de seguridades. Então eu separei para vocês aqui a BBSE3, a Banco do Brasil Seguridades. Hoje, uma cota da BBSE3 ela está saindo no valor de R$ 31,10. Quando a gente olha a rentabilidade aqui ao longo dos anos, a gente vê que é uma seguradora que traz ótima rentabilidade. Quando a gente olha o indicador de payout, a gente consegue ver que o payout do Banco do Brasil Seguridade está em 97,06%, que é um payout altíssimo. E quando a gente olha o histórico, a gente consegue ver, 2016, um pouco mais de 84%, 2017, 81%. E o payout nada mais é do que o que o banco distribui dos seus lucros em formas de dividendo. Então quer dizer que se você for acionista do Banco do Brasil Seguridade, boa parte dos lucros que eles obtêm, eles vão distribuir em formas de dividendos para você que é acionista. Quando a gente olha aqui o histórico de dividendos do BBSE3 também, um histórico bem interessante.
Quando a gente olha o lucro líquido, a gente vê também que ele tem um aumento bem legal aqui, então a empresa aqui é bem lucrativa mesmo. E é legal falar que a BBSE3 ela foi criada em 2012, foi uma separação porque ela fazia parte do Banco do Brasil, então se separou do Banco do Brasil e abriu a IPO, então se transformou numa outra empresa de capital aberto e com isso acabou dividindo, então você consegue investir apenas no Banco do Brasil ou se não apenas na BBSE Seguridades, então acabaram se tornando duas empresas diferentes. E a BB Seguridades ela acaba atuando aí nos principais ramos de seguro de vida, habitacional, rural, residencial e empresarial. Empresas do setor de seguridades, elas acabam sendo ótimas para qualquer momento da economia, porque geralmente elas costumam ter um caixa bem confortável. Como é um tipo de empresa que você vende um produto que nem sempre o cliente utiliza, porque o cliente ele vai utilizar apenas quando ele tiver um carro roubado, uma casa danificada, algum problema de saúde. Então, de certa forma, você precisa acionar, e aí vai ser a sinistralidade, mas na grande maior parte dos casos e dos clientes, a pessoa acaba pagando por algo que ela às vezes não consome. Então eles acabam tendo um caixa bem generoso. Isso em momentos de dificuldade, de economia mais conturbada, acaba sendo muito positivo. Por isso que essas empresas ao longo do tempo para investidores de longo prazo acabam sendo uma ótima opção. Bom pessoal, e eram essas empresas que eu tinha para mostrar para vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês investem em alguma delas, em qual. Comenta aqui que eu quero saber. Eu, como eu falei para vocês, eu invisto nessas 3 empresas já há um bom tempo na minha carteira pessoal e vou continuar investindo. São empresas que eu acredito bastante, trazem bastante resultados, pagam bons dividendos, têm boa margem líquida, empresas que têm payout altíssimos e isso faz muito sentido aí com a minha estratégia de investimento. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, isso ajuda a gente pra caramba. E tem vídeo no canal toda terça, quinta e também aos domingos. Eu vou ficando por aqui, pessoal, até uma próxima, um abraço e valeu!